Boa noite, gente. Boa noite. Que bom ver vocês. Bom estar contigo, com vocês mais uma vez. Graça e paz a todos. Quem não me conhece, eu sou o Cláudio, pastor líder desta igreja, plantador em São José dos Campos. Hoje eu estava me sentindo um apóstolo. Cada vez mais eu me sinto um apóstolo. Na igreja presbiteriana não vale apóstolo, mas eu sou um apóstolo segundo a Bíblia, tá? Então você já pode me chamar de apóstolo quando sair aí fora, tá? Ô apóstolo Cláudio, eu sou um apóstolo assim, né? Quando você planta, vai plantando, liderando outras plantações, você é o quê? Né? Um apóstolo. Eu não vi Jesus cara a cara, mas eu sou apóstolo no sentido que eu anuncio o Evangelho e nós temos anunciado o Evangelho em todos os lugares. Daqui a pouco estou enviando cartas a todos os plantadores de todas as igrejas, né? Mas hoje não precisa mais de carta, a gente faz isso via WhatsApp, né? A gente fala com o Luiz do WhatsApp, fala com todo mundo do WhatsApp, a gente tá de boa. Bem, gente, quero conversar hoje com você com um tema muito importante. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. E hoje eu vou falar sobre ansiedade, mas eu queria que você entendesse que a área que eu vou falar sobre você, com você, da ansiedade, é sobre o espírito interior. Eu vejo muita gente boa, que tem muitas condições, mas o espírito dela não funciona. Por dentro, ela não funciona. Tem todas as condições do mundo para caminhar, para romper, mas por dentro ela não funciona. É sobre isso que eu quero conversar. Eu quero conversar sobre como Deus nos cura a partir disso, como Deus é capaz de tirar de nós um espírito de abatimento, de desânimo, que muitos de nós temos o tempo todo. Esqueci, as crianças, o Kids voltou hoje, as crianças estão liberadas para ir para a sua salinha, hoje é dia de festa, Kids voltou, ok? Então você pode ir para a salinha, olha quanta criança, que show de bola! Salas novas, renovadas, pintadas de novo, restauradas, muito bem feita por um artista que nós temos na igreja, não vou dizer o nome, ele gosta disso, e ele vai querer ficar orgulhoso, né? Não, então não vou deixar que o diabo tente nesta noite, né? Não posso deixar que o diabo tente nesta noite. Eu estou brincando, meu irmão Alex, né? Mas ele tem a tendência a ficar orgulhoso, então a gente não pode deixar que o diabo tente, entendeu? Bem, vamos ler o texto para que a gente entenda, vocês entendam o que eu estou querendo falar. Provérbios capítulo 12, vamos lá. São vários provérbios e nós vamos abordar esse tema de desânimo, ou a Bíblia chama de espírito abatido. E eu quero falar como isso funciona conosco e como nós somos curados disso. Eu espero que Deus nos cure nesta noite. Então, Provérbios 12, verso 25 diz assim: o coração ansioso desanima o homem, mas uma palavra amável o anima. Provérbios 13, verso 12 diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o anseio realizado é a árvore de vida. Provérbios 14, verso 10. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém mais pode compartilhar sua alegria. Verso 13. Até no riso o coração fica triste, e o fim da alegria é a tristeza. Verso 30. Uma mente tranquila dá vida ao corpo, mas a inveja faz os ossos apodrecerem. Provérbios capítulo 15, verso 4, diz assim: a língua que cura é árvore da vida. Marque sempre essa expressão árvore da vida, porque ela é extremamente importante no nosso sermão de hoje. A língua que cura é a árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Verso 13, um coração feliz deixa o rosto alegre, mas a dor no coração esmaga o espírito. O coração perspicaz busca conhecimento, mas a boca do tolo se alimenta da estultícia. Provérbios 16.
Todos os caminhos do homem parecem inocentes para ele, mas os motivos são avaliados pelo Senhor. Provérbios 18, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 28, o ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas os justos são ousados como um leão. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por esta noite, obrigado pela leitura da Tua santa palavra, das Escrituras. Nós te pedimos que o Senhor fale no nosso coração. Nós vivemos numa sociedade que por fora está bem bonita, mas por dentro está completamente estragada, esmagada, deteriorada. Nós estamos nos recorrendo a tudo, a autoajuda, aconselhamento. Nós esquecemos do que a Tua palavra diz, de como o nosso ser interior pode ser curado. Nós pedimos hoje que nesta noite o Senhor nos ajude a entender isso. Como nós podemos ser curados por dentro, de modo que essa cura que for realizada por dentro, ela possa se expandir por toda a nossa vida externa, por tudo que nos cerca. Te pedimos que o Teu Espírito fale de modo eficaz no nosso coração, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, como eu disse, nós estamos estudando o livro de Provérbios, e hoje nós vamos chamar o que eu já disse sobre a vida interior, ou o que a sociedade contemporânea chamaria, eu vou falar sobre a vida da nossa psique, a vida psicológica, como nós a encaramos e como vivemos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos dificuldades de saber lidar com o que está acontecendo dentro de nós. Talvez alguns de vocês, por exemplo, não conseguem nem sequer identificar quando na sua vida, em algum momento, você começou a ficar uma pessoa down. Você começou a ser uma pessoa que não consegue mais reagir à vida. Você é completamente desanimado. Você não consegue olhar a vida através da beleza que a vida lhe propõe. Então, o que eu quero falar hoje é sobre esses sentimentos conflitantes, sentimentos que são muito profundos, confusos, poderosos, e que começam a passar no nosso coração, que a gente não tem nem ideia de como isso começou na nossa vida. E por causa dessas coisas, nós nos sentimos desamparados, e por não termos ideia de como isso startou no nosso coração, de como isso começou no nosso coração, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos a mínima ideia. Então, o que o autor de Provérbios, ou o livro de Provérbios, quer nos ensinar nesta noite? O primeiro ponto desta noite é sobre a gente entender sobre a prioridade da vida interior. Pedir para o Douglas passar, não preciso nem pedir, tá, Douglas? Você já passa e vamos que vamos. Primeiro ponto, a prioridade da vida interior. Marque isso, porque todos vocês aqui precisam dar prioridade ao que acontece por dentro de vocês. É uma questão sine qua non, importantíssima. Deem prioridade ao que está acontecendo dentro de vocês, para depois vocês pensarem no que fazer, no que está acontecendo fora de vocês. Então, preste atenção. Provérbios 18, verso 14, aí eu já não coloquei aí, não sei se Douglas vai conseguir colocar, mas que é um dos provérbios que nós lemos, diz assim: o espírito do homem, eu não estou ouvindo som nenhum aqui, gente, eu estou com drama, tá vendo? Tem retorno, né? Tá ok, vamos lá. Provérbios 18, verso 14, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Bem, a primeira coisa que o autor de Provérbios está falando sobre a palavra espírito. Nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento, espírito significa literalmente vento, poder,
significa, né, a palavra é ruach no Antigo Testamento, que tem a ver com energia, com força. Só que o autor de Provérbios aqui está usando a palavra espírito, se tratando do ser humano. Ele está falando do ser humano no seu interior. Então o autor de Provérbios está dizendo que o espírito humano é mais ou menos análogo ao que chamamos hoje de energia emocional. Então o autor de Provérbios está dizendo que todos nós precisamos entender que há uma energia emocional dentro de nós, aquilo que nos impulsiona a vida, aquilo que faz a gente querer a vida, aquilo que faz a gente querer ir longe, desenvolver a nossa própria existência. Mas o autor de Provérbios, ele vai falar sobre o espírito esmagado, ou um espírito abatido. O que é um espírito abatido? O espírito abatido é uma pessoa que olha para a vida e não vê mais sentido nela. A gente vai chamar isso, em alguns aspectos, de depressão no sentido mais profundo. Mas ele tem seus graus. Tem pessoas que não estão depressivos, mas elas não conseguem mais olhar para a vida de modo mais alegre. Não tem paixão mais para lidar com as coisas. Não há um certo tipo de apatia, inquietação, desânimo, e essa pessoa não tem mais vontade de romper desafios, de seguir em frente, simplesmente se acomodou ao que está vivendo, porque de um tempo para o outro startou alguma coisa, uma chave no seu coração, foi acionada, que ele perdeu o sentido da vida e começou a ter sobre si um espírito abatido. O que o provérbio está dizendo? Que não há nada mais importante do que você dar prioridade ao seu ser interior. Não há nada mais vital para as nossas vidas do que a gente dar prioridade ao nosso ser interior. Porque, olha o que o autor de Provérbios diz: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O que o autor de Provérbios está dizendo? É que você pode ter até um corpo que não está bem fisicamente, você pode estar gordinho como eu, nem vou falar dos outros gordos que tem aqui, senão dá ruim. Você pode estar até gordinho como eu, teu corpo está fora de esquadro, mas o autor de Provérbios está dizendo que se você tem um espírito forte, se há algo poderoso dentro de você, você vai seguir em frente. Mas ao contrário também, o autor de Provérbios está dizendo que você pode estar malhando pra caraca, tua vida pode estar boa pra caramba, você está com trabalho, você está com sua esposa, você está com seus filhos, você está ganhando uma grana, mas se por dentro você não estiver legal, tua vida é uma coisa trágica. Por quê? Porque você vai perguntar: meu Deus, mas eu tenho uma família linda, eu tenho um emprego, e meus filhos estão indo estudando, outros estão indo para a universidade. E aí a Bíblia diz que quando você tem um espírito abatido, a sua vida não tem alegria alguma, porque com o espírito abatido você nunca consegue saborear aquilo que você tem. É isso que a Bíblia está dizendo, o autor de Provérbios está dizendo. Em outras palavras, o autor de Provérbios está dizendo que se você tem um espírito forte, se você não tem um espírito abatido dentro de você, se você tem uma força, e eu vou explicar sobre essa força, se você tem algo forte dentro de você, se algo poderoso se move dentro de você, você pode passar pelos momentos mais difíceis da sua vida, mas você vai seguir em frente, porque tu está forte por dentro, tu está resistente, tu está estabelecido. Mas vocês, por exemplo,
podem estar passando o melhor momento da vida de vocês, a melhor época da sua vida, mas se você tiver um espírito fraco, como diz o autor de Provérbios, você vai ter uma vida muito triste e enfadonha, e você não vai entender e conseguir viver tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Eu não sei se você lembra do apóstolo Paulo, quando ele escreve às igrejas que estão sendo perseguidas. As famílias dos cristãos estão sendo jogadas na prisão. E lá em Efésios capítulo 3, Paulo vai orar por esses cristãos. E o engraçado, interessante, que nessa oração, o apóstolo Paulo não ora para que as pessoas não os prendam mais. Não oram para que a perseguição cesse. Mas em Efésios capítulo 3, olha como o apóstolo Paulo ora. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele possa fortalecê-los com poder por meio do seu Espírito em seu ser interior. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, o que é mais importante na vida da igreja, em vocês que estão sendo perseguidos, que estão sendo maltratados, é que vocês possam ter um espírito forte. Porque se vocês tiverem um espírito forte, vocês vão suportar todas as coisas que vocês estão passando. Não é incomum os nossos jovens tomando remédios, porque têm espíritos fracos. Não suportam uma universidade, não aguentam estudar para uma universidade ou para encarar um tipo de trabalho diferente. Não é incomum que eles tomem remédios depressivos. E eu vou explicar sobre isso, tem a questão química. Mas não é incomum muitos dos nossos jovens que estão vivendo uma vida adequada, mas elas estão a poder de remédio porque têm um espírito fraco. Um espírito fraco. E o apóstolo Paulo está dizendo que se sua vida estiver sendo destroçada, se todas as coisas estiverem dando errado para você, mas se você tem um espírito forte e poderoso em você, você vai conseguir mover o mundo por causa da força do teu espírito, do que tem dentro de você. O problema é que nós estamos bem fortes por fora, mas por dentro nós não temos mais nada. Por isso que nós precisamos de remédios e remédios para nós nos sustentarmos. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que, por outro lado, se sua vida está indo bem, se as circunstâncias da sua vida estão indo bem, mas se seu espírito é um espírito abatido, você vai enfrentar o mundo com completa fraqueza e desânimo. Eu estou falando com vocês sobre sabedoria. Então, o autor de Provérbios está dizendo o seguinte para vocês agora, nesta manhã: nesta noite, dê prioridade à vida interior de vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês serão tolos, vocês nunca serão sábios, vocês nunca terão sabedoria. Então, o apóstolo Paulo e o autor de Provérbios está dizendo para você que se você precisa dar prioridade à vida interior. Segundo ponto desta noite, a gente vai falar sobre o que o autor de Provérbios está dizendo é sobre a complexidade da vida interior. Até aqui está tudo bem, gente? Sim. Amém? Amém. Beleza? Segundo ponto do autor de Provérbios, ele vai falar sobre a complexidade da vida interior. Por que nós precisamos falar sobre isso? Porque o que a gente vive por dentro é muito complexo. Extremamente complexo. E o autor de Provérbios deixa claro isso para nós. Porque a pergunta é: o que me deixou assim? Por que eu fiquei tão abatido? Por que eu fiquei depressivo? Por que
agora tudo me incomoda? Por que essas coisas me afetam tanto? Por que as minhas emoções e os meus sentimentos ficaram fora de controle de uma hora para outra? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que o autor de Provérbios está nos ensinando a fazer para que a gente tenha respostas esta noite. O que houve comigo que de uma hora para outra eu fiquei abatido? O que houve comigo porque de uma hora para outra eu perdi a paixão pela vida, eu não acredito mais no meu futuro, eu não tenho mais esperança em nada? Por que de uma hora para outra eu simplesmente, que sonhava tanto, que tinha tantos planos, de repente me abateu um negócio que eu não consigo mais caminhar? Qual é o problema? O que aconteceu comigo? Você sabe qual é a resposta bíblica? É bem complexa. Por quê, gente? Que ninguém mais do que a Bíblia tem uma compreensão plena da natureza humana. A Bíblia nos diz exatamente como nós somos. A Bíblia sabe exatamente porque dentro de nós estamos esmagados. Então a Bíblia tem uma visão de nós que a gente chama de uma visão matizada ou multifacetada sobre por que nós, de um tempo, de uma hora para outra, adquirimos um drama dentro do nosso interior. Qual é o outro problema? É que nós, quando começamos a ver que coisas erradas estão começando a acontecer conosco, dentro de nós começamos a procurar os livros de aconselhamento e de autoajuda. Só que os livros de aconselhamento e de autoajuda, eles são simplórios, eles são simples, eles não enxergam a vida humana como deveria enxergar. Então, qualquer livro, por exemplo, sobre desânimo, que você lê, ele vai abordar alguns aspectos da sua saúde emocional e ponto. E como você pode ter uma vida feliz. Mas a Bíblia, ela é extremamente diferente, porque ela conhece a gente por dentro. Os livros de aconselhamento e de autoajuda, eles são extremamente reducionistas, eles reduzem tudo. Então eles não conseguem ver a gente como deve ser visto. A Bíblia não. A Bíblia vai oferecer uma orientação completa. Então a pergunta que a gente está fazendo agora nesse segundo ponto: por que eu fiquei assim? O que houve comigo? Talvez vocês estejam aqui e estão sim. O que houve comigo de que de um tempo para cá eu comecei assim? Ou então uma pergunta que você tem sobre o seu filho, adolescente, jovem: por que fulano, por que ele começou a ficar assim de uma hora para outra? Por que ele está assim? Eu vou dar quatro aspectos que a Bíblia fala do porquê isso pode ter começado na sua vida. Que os livros de autoajuda eles vão abordar, mas não de forma profunda. Primeiro, não sei se você quiser, guarde isso no seu coração. Se você quiser anotar, tem um folheto de anotação do sermão. Eu digo que isso é extremamente importante para a gente lidar com o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, o que a Bíblia fala? Primeiro, que um espírito abatido pode ter um aspecto físico. Olha Provérbios 14:30, o que diz? Provérbios 14:30 diz assim: uma mente tranquila dá vida à carne, mas a inveja faz os ossos apodrecerem. A palavra inveja, usada pelo autor de Provérbios, se refere à raiva ou então à amargura. Então o que a Bíblia está dizendo? A primeira coisa que você tem que pesquisar na sua vida é que você pode ter um problema físico que desencadeou em você, abriu um gatilho para você se tornar uma pessoa desanimada, de espírito abatido, que não acredita em mais nada. Então isso é muito comum, por exemplo, porque a gente tem problemas de tireoide. Então você precisa olhar os aspectos físicos, porque os aspectos físicos trazem problemas na sua vida emocional.
Eu, por exemplo, alguns anos atrás eu fui tomar um remédio para emagrecer, eu virei bicho. E eu achava que eu era o pior dos pecadores. Porque nem minha família, nem meu filho conseguiam me suportar. Eu já não sou difícil no dia, fácil no dia a dia. Imagina aloprado. Imagina aloprado. Então você precisa descobrir, e a Bíblia diz que existem alguns aspectos físicos que pode gerar em você aspectos emocionais. Uma segunda coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que um espírito abatido também pode ter um aspecto emocional e relacional. Provérbios 12, 25, olha o que vai dizer, eu não sei se o Douglas vai conseguir colocar aí. Provérbios 12, 25 vai dizer assim: um coração ansioso desanima um homem. Isso é sinônimo de um espírito abatido, tá? Então o que o autor de Provérbios está dizendo? Um coração ansioso desanima um homem, mas uma palavra amável o anima. Isto é, o autor de Provérbios, e é bom você não banalizar isso, ele está dizendo que às vezes o que você precisa não é de uma terapia, não é de um antidepressivo, é de alguém que chegue perto de você e te dê o ombro, te fortaleça e te anime. Porque doenças emocionais, espírito abatido, pode ser um aspecto emocional, relacional. Do que mais você precisa, então, nesse momento, é de alguém que te ampare. Você não precisa sair daqui para um psiquiatra. Você não precisa ir daqui para um psicólogo. Eu não estou dizendo que você não pode ir, tá bom? Pelo amor de Deus, hein? O que o autor de Provérbios está dizendo, que o que você mais precisa, às vezes, é só de um pouquinho de amor. De alguém que te ame, de alguém que te fortaleça. Pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser uma esposa, pode alguém que te estenda as mãos e vai curar você. Você não vai precisar usar um depressivo, você não vai precisar ir para a terapia, você não vai precisar ir para um psiquiatra. O terceiro aspecto que a Bíblia vai falar, que um espírito abatido pode ter um aspecto moral. E aqui é uma coisa muito importante. Olha o último provérbio que a gente leu aqui, hoje, nesta noite. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são ousados como o leão. Olha ali, Provérbios 28. O ímpio foge, sem que ninguém o persiga, mas os justos são ousados como um quê, irmãos? Como um leão. É óbvio que o autor de Provérbios está fazendo uma citação de Levíticos capítulo 26. O que diz em Levíticos capítulo 26? Deus está dizendo o seguinte: se você me desobedecer, você fugirá, embora ninguém o persiga. O que o autor de Provérbios está falando sobre isso com a gente nesta noite? Ele está falando sobre uma consciência culpada que nós temos. Então talvez você esteja aqui em desobediência a Deus. Você esteja aqui vivendo uma vida que desagrada a Deus. E por causa disso, algo está errado por dentro de você. O teu espírito começou a se abater justamente porque dentro de você há algo que gera culpa em você. Então, há algo em seu espírito, nas suas emoções, que estão fazendo você não viver bem de novo. É que o autor de Provérbios está dizendo. Então você está fugindo, por exemplo, sem ninguém te perseguir. O que o autor de Provérbios está dizendo? É que quando você está desobedecendo a Deus, você começa a ter uma sensação, ainda que pareça imperceptível, de culpa. A sua consciência acusa você. Então você não só se sente culpado por alguma coisa que você fez, ou pelas quais você deveria se sentir culpado, mas você também não consegue evitar de se sentir culpado. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, você é criticado por alguém, e essa crítica você tomou como
está fugindo sem ninguém te perceber. A Bíblia diz, quando você desobedece a Deus, você adquire uma culpa em você, uma consciência culpada, que você começa a fugir sem ninguém te perseguir. Então alguém te critica para o teu bem, faz uma crítica importante na tua vida, e você recebe isso como uma agressão. É o que o autor de Provérbios está dizendo. Você foge sem ninguém estar te perseguindo. Então qualquer crítica que chega a vocês, ou a mim, se nós tivermos um espírito desse, qualquer crítica então é algo terrível para as nossas vidas. Uma outra coisa, se você comete um erro pequenininho, você tende a tornar esse erro monstruoso. Por quê? O autor de Provérbios, porque você está fugindo sem ninguém te perseguir. Você está com uma consciência culpada, porque você está desobedecendo o que Deus te chamou para você viver. Então, por isso você tem um espírito abatido e você não consegue viver como um leão. Esse é o terceiro aspecto. Uma vida moral pode também estartar em você um espírito abatido. Então você precisa entender e nesta noite voltar para o Senhor, confiar plenamente nele, arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão a Ele e entregar a sua vida completamente a Ele, para que você volte a viver a sua vida pela qual Deus te chamou para viver. Amém, gente? Esse é o terceiro. Percebe que nós estamos falando que para lidar com o interior não é uma coisa simples. Eu estou te dando 3 aspectos, vou te dar o 4º aspecto nesse momento, que é que um espírito abatido pode ter um aspecto existencial. Aqui essa palavra existencial é uma palavra filosófica, muito usada na filosofia. Provérbios 14:13 vai dizer, eu não sei se está aí, Provérbios 14:13, mas eu não sei se Douglas consegue colocar, ele vai dizer assim: até no riso o coração fica triste. Olha só. Até no riso o coração fica triste, e o fim da alegria é a tristeza. Eu sei que quando eu estou lendo isso, vocês já sabem, ou já estão tentando interpretar o que o autor de Provérbios está dizendo. Então talvez você esteja dizendo assim: ô pastor, isso eu sei, isso eu já sei, você não precisa nem me explicar. As pessoas estão rindo por fora, mas estão chorando por dentro. Então esse aí você não precisa fazer a exegese desse texto, porque eles só estão fazendo uma cara feliz, estão postando lá no Face, né? Postando lá no Face aquela cara maneiríssima, mas a gente sabe por dentro que o bicho está pegando. Então aí você olha assim, isso eu já... Essas pessoas só estão tentando esquecer seus problemas, por isso que elas sorriem, mas a gente sabe que por dentro está tudo... Eles estão rindo por fora, mas por dentro estão extremamente tristes. Mas não é só isso. É isso, mas é mais profundo que isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe uma angústia existencial em todo ser humano. Uma angústia existencial. Todo mundo, eu e você sabemos que depois de toda a festa vai vir a tristeza. E que toda a festa acaba um dia. Então presta atenção nisso. O autor de Provérbios está dizendo, na verdade, nesse texto, é que toda alegria um dia vai se transformar em tristeza. Talvez você esteja dizendo assim: putz, olha o que eu falei. Eu vim na igreja presbiteriana Atos à noite, para o pastor dizer para mim que toda a minha alegria se transformará em tristeza. O autor de Provérbios, presta atenção que eu estou falando sobre alegria existencial e tristeza existencial. O autor de Provérbios está dizendo que, por exemplo, ainda que haja uma família aqui reunida, hipoteticamente,
dentro dessa família vai um viver e esse um vai ver todo mundo morrer. Ou talvez alguém dessa família não chegue aos seus 50 anos, porque ele também vai morrer. O autor de Provérbios está dizendo, então, que tudo na nossa vida será tirado de nós. Tudo. E o autor de Provérbios diz que nós sabemos disso. Quantos de vocês sabem que vocês vão morrer? Que seus pais vão morrer? Que seu carro vai estragar? Que a internet vai pifar? Que o smartphone não vai mais existir? Está amarrado, né? O autor de Provérbios está dizendo que tudo isso vai acabar. Tudo vai deixar de existir. E eu sei que quando você está aqui nessa noite, meu Deus, eu tenho que ouvir isso do pastor Cláudio. Ele não podia deixar isso para lá. Eu sei disso. Mas não precisa me lembrar de noite que minha vida é assim. Sabe o que o autor de Provérbios, estou tentando dizer para vocês? É que de alguma forma, o autor de Provérbios está tentando dizer para nós, é que você precisa lidar com, encontrar alguém para te ajudar a lidar com todas as dores, porque senão essas dores vão destruir você. Você precisa encontrar alguém que possa te ensinar a lidar com a morte, a viver na perspectiva da morte, a perder o medo da morte. Você precisa encontrar alguém que possa te trazer luz em meio à morte, porque senão, em todo o tempo, essas coisas vão esmagar o seu espírito, vão deixar você abatido, e você nunca vai conseguir avançar e crescer, porque você precisa entender que você precisa lidar, você precisa de alguém que lide com toda a tristeza, com toda a dor e com toda a morte. Por isso que os cristãos, eles não têm medo da morte. Pelo menos em tese. Então, gente, o autor de Provérbios está dizendo que há uma tristeza existencial. Então ele está dizendo assim, ó, a menos que a vida de vocês estejam diante de Deus, vocês vão ficar desanimados. A menos que você esteja aos pés do Senhor, as suas emoções vão estar fora de controle. Você vai se desesperar. Você vai ter um espírito abatido e você não vai conseguir lidar com isso. Você precisa de um Deus para que te sustente nos seus maiores medos, para que traga luz para vocês nas suas maiores dores. Porque se vocês não tiverem um Deus que lide com isso na vida de vocês, vocês vão ter sempre um espírito abatido. Nunca vão conseguir romper. Nunca vão dizer, como diz o autor de Provérbios, você nunca vai viver como um leão. Você vai sempre se sentir perseguido. Vamos para o terceiro ponto. Eu estou controlando o meu tempo, tá bom, gente? Eu acho que esse tema é tão importante, porque a gente está vivendo tantas emoções complexas no mundo contemporâneo. E nós estamos tratando do nosso ser interior a partir das Escrituras, não a partir da autoajuda. O terceiro ponto do autor de Provérbios é sobre a solidão da vida interior. Olha comigo Provérbios 14, verso 10. Provérbios 14, verso 10. Esse é um provérbio muito interessante. Olha o que ele diz. Cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém mais pode compartilhar a sua alegria. Vou repetir. Cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém mais pode compartilhar a sua alegria. O que isso significa? Talvez você venha me dizer nessa noite o seguinte: pastor, eu tenho amigos, eu compartilho a minha vida e as pessoas compartilham a alegria. Se eu tenho uma coisa boa na minha vida, eu chamo meus amigos e eles compartilham comigo a minha alegria. Quando eu estou passando um momento difícil na minha vida, eu tenho amigos que eu posso compartilhar a minha tristeza e esses meus amigos me entendem.
me entendem. Deixa eu explicar uma coisa aqui que o autor de Provérbios está dizendo. O autor de Provérbios está falando sobre os movimentos do nosso coração. Ele diz que os movimentos do nosso coração, eles são tão complexos, tão ocultos, que há uma solidão irredutível dentro dos nossos corações. Então, essa solidão é inevitável sobre a existência humana. Então, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo a pessoa mais próxima de você, quem é a pessoa mais próxima de você? Seu esposo? Sua esposa? Seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada? Quem é a pessoa mais próxima de você? O autor de Provérbios diz que mesmo a pessoa mais próxima de você nunca vai compreender você plenamente. Então está aqui, a Bíblia está dizendo, você quer ser sábio, não espere ser compreendido plenamente pelo seu próximo, pela pessoa mais próxima de você. A gente vê muito, esses dias eu estava pregando lá em Itajubá, em Minas Gerais, eu fui falar sobre um encontro de casais lá. E uma das coisas que eu falo, e falei naquele lugar, é que os casais geram expectativas um do outro. Então a gente vê muito problema no casamento, é que a esposa fala, meu marido não me entende, e por outro lado também não me entende. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há ser humano algum que seja capaz de compreender você plenamente. Você sempre vai viver no vazio se você esperar isso da sua vida. Eu vou explicar isso mais um pouquinho. Porque a gente está aqui numa escola de sabedoria, estudando o livro de Provérbios. Então o autor de Provérbios está dizendo que, por exemplo, vamos para o capítulo 16, verso 12, diz assim, 16, verso 12, todos os caminhos do homem parecem inocentes para ele, mas os motivos são avaliados pelo Senhor. Todos os caminhos do homem parecem inocentes para ele, mas os motivos são avaliados pelo Senhor. O que o autor de Provérbios está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, se nem você consegue entender seu próprio coração, como você acha que seu esposo conseguirá? Como você acha que seu amigo conseguirá? Como você acha que seu próximo conseguirá? Se nem você consegue conhecer o seu próprio coração. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que não há nada comparado a Deus. Que não há nenhum ser humano que é capaz de te compreender tão plenamente que vá com você até o fim. Porque a Bíblia diz que só Deus vai com você até o fim. Porque Ele sonda o teu coração e conhece o teu coração. Então, às vezes, nós perdemos amizades porque nós somos imaturos. Porque nós achamos que os nossos amigos têm que ir conosco até o fim. Mas a Bíblia diz, nenhum amigo humano irá com você até o fim. Porque nenhum ser humano consegue compreender o outro ser humano plenamente. Então, se você perdeu uma amizade com alguém, por algum motivo na sua vida, ligue para ele hoje. Hoje eu entendi tudo sobre a amizade. Eu entendi que eu não consigo te entender plenamente e que nem você consegue me entender plenamente. Que só há um que consegue me entender plenamente e esse um é o Senhor. Porque nem eu consigo me entender plenamente. Agora, se Deus é apenas alguém que você acredita, se Deus é apenas uma abstração para você, então você vai viver sempre numa solidão profunda. Agora, se Deus é seu amigo, se Deus é alguém que te conhece pessoalmente, se você tem um relacionamento pessoal com Deus, se Deus realmente vive em você e você nele, a Bíblia diz então que se você tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus,
você não está totalmente sozinho no mundo. Mas se você não tem um relacionamento pessoal e profundo com Deus, a Bíblia diz então que você está sozinho neste mundo, porque nenhum ser humano será capaz de te compreender, como só Ele te compreende. Você vai viver sozinho neste mundo. Consequência disso, você terá um espírito que a Bíblia chama de espírito abatido. Para eu terminar, no quarto e último ponto, então deixa eu terminar esse terceiro ponto. Então a Bíblia diz que Ele é o único que consegue te entender. Deus é o único que consegue entender o seu coração. Não há e não haverá ser humano algum que consiga te entender plenamente. Então não termine suas amizades, os seus relacionamentos, porque essa pessoa não te entendeu. Porque a Bíblia diz que nenhum ser humano é capaz de compreender o outro plenamente. Quarto, a pergunta que a gente faz: qual é a cura disso? Qual é a cura de um espírito abatido na vida interior? Como é que a gente é curado com isso? Se você está aqui hoje lutando por questões emocionais, se você tem vivido uma vida abatida, se você parou de sonhar, parou de planejar, como é que a gente é curado de um espírito abatido? O que nós precisamos fazer? O que a Bíblia nos ensina a fazer sobre isso? O que você vai fazer sobre a sua angústia existencial? A resposta, lembra que eu falei para você grifar a frase árvore da vida? Porque ela é extremamente importante no livro de Provérbios. A resposta está no segredo da árvore da vida. O que eu quero dizer com o segredo da árvore da vida? A árvore da vida, ela é mencionada 2 vezes nos textos que nós lemos e 3 vezes no livro de Provérbios. E toda vez que ela é mencionada no livro de Provérbios, ela é levada ao debate. Ela é mencionada em Gênesis e ela é também mencionada em Apocalipse. Por meio então do livro de Provérbios, é no livro de Provérbios que nós vamos ter um gostinho mais interessante da árvore da vida. Então, se nós voltarmos a Gênesis, o que é a árvore da vida? Aonde estava a árvore da vida? Ela estava no meio do jardim. E Deus chega para os seres humanos, Adão e Eva, e fala assim: vocês não podem comer desse negócio. Se vocês comerem, já sabem. Então, o que a árvore da vida representa? Por que o homem não podia comer da árvore da vida? Porque, biblicamente, a árvore da vida, no seu significado, é que ela não tinha apenas um significado de vida eterna, mas a árvore da vida sempre representou plenitude de vida, saciedade absoluta dos nossos desejos mais profundos. É isso que a árvore da vida significa. Mas a árvore da vida também, a Gênesis também diz que nós perdemos a árvore da vida em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 3 diz que nós nos rebelamos contra Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós nos tornamos os nossos próprios salvadores, nós tomamos a decisão de viver o nosso próprio caminho, de tomar as nossas próprias decisões, de fazer tão somente a nossa própria vontade. Então a Bíblia diz que em Gênesis nós perdemos a árvore da vida, perdemos a tal ponto que uma espada flamejante fica em volta da árvore da vida, para que ninguém mais chegue nela. Então o que nós perdemos em Gênesis capítulo 3? Nós perdemos o acesso à árvore da vida. Nós perdemos o acesso de nós termos a nossa saciedade satisfeita, aquilo que mais desejamos completado, porque foi deixado em Gênesis capítulo 3 aquilo que nos traria satisfação plena. Por isso que então, lá em Apocalipse, a árvore da vida, que diz que cujas suas folhas curará todas as nações. Mas, enquanto isso, em Gênesis, no Éden, no paraíso, há uma espada flamejante em redor da árvore da vida, para que ninguém chegue a ela.
O que isso significa? Provérbios 13, verso 12 diz o seguinte: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o anseio realizado é árvore da vida. Vou repetir para você. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o anseio realizado é árvore da vida. Deixa eu só resumir. Isto é, a esperança adiada faz mal ao coração. Isso é básico nesse texto. Então, as coisas que nós colocamos em nossos corações, os anseios que nós colocamos, os sonhos, os planejamentos que fizemos, quando não se cumprem, nós ficamos adoecidos. Mas o interessante, para nós terminarmos, é que o autor de Provérbios, na verdade, está dizendo que eu e vocês hoje, na verdade, estamos buscando essa árvore da vida que está rodeada por uma espada flamejante. Por quê? E é essa árvore que nós perdemos em Gênesis capítulo 3. Por quê? O autor de Provérbios está dizendo que todas as vezes que você olha para sua namorada e você diz e acha que ela é que vai te trazer satisfação plena, é porque você, inerentemente, a Bíblia diz que todos nós estamos em busca da árvore da vida que foi perdida em Gênesis capítulo 3. Nós queremos ter de volta uma alegria plena, os nossos desejos satisfeitos, todos nós. Então, quando você aposta na sua universidade como aquilo que vai trazer alegria plena para você, quando você coloca no seu esposo, na sua esposa, aquilo que vai acalmar o teu coração, que vai trazer satisfação para você, o autor de Provérbios está dizendo que você está buscando por uma árvore da vida, algo que te sacie e que te dê realização plena. E o autor de Provérbios diz que isso nunca vai acontecer. Seu casamento pode ficar bem, você pode chegar na universidade que você tanto sonhou, você pode comprar o carro que você tanto trabalhou. E quando você conquistar essas coisas, você ainda vai ter dentro de você um anseio, porque você está em busca da árvore da vida. Você quer, e é aqui os mais velhos que já estão aqui, a galera mais velha, eu, São Paulo, a gente já sabe, lembra daquelas férias que a gente bola, pô, se eu tiver aquelas férias, a minha vida vai, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela universidade, se eu tiver isso, se eu mudar de cidade, a minha vida vai, A gente que já é mais velho sabe que nada disso é capaz de nos saciar. Nada disso é capaz de trazer a alegria que você simplesmente deseja. Então, a árvore da vida, diz um autor, um estudioso do Antigo Testamento, é uma imagem de nostalgia cósmica, um anseio por algo que lembramos, mas nunca tivemos. C.S. Lewis vai dizer que a maioria das pessoas, se tivessem realmente aprendido a olhar em seus próprios corações, saberiam que desejam e desejam intensamente algo que não pode ser obtido neste mundo. Então, qual é a solução? Qual é a solução? Então eu quero terminar nesse ponto, que não só o Antigo Testamento e Provérbios fala sobre a árvore da vida, mas tanto Atos como 1 e 2 Pedro e Gálatas 3 fala de um ser humano, de um homem chamado Jesus, que foi pendurado em uma árvore. Eles usam a expressão madeiro. A palavra madeiro é a mesma que é usada para uma árvore. Talvez você diga, não, Jesus só foi colocado num tronco, pegou 2 troncos. Não. Tanto Atos como 1 e 2 Pedro e Gálatas vai dizer que Jesus Cristo foi pendurado numa árvore.
sobre o madeiro. Então, não sei se você já se perguntou sobre isso. Por que tanto Atos, Pedro e Gálatas, o apóstolo Paulo em Gálatas, usa a palavra cruz para madeiro, árvore? Eu não sei se você já se perguntou sobre isso, mas a Bíblia diz que a utilização desse texto é que no jardim do Éden, Deus vai até Adão e Eva para que eles pudessem obedecer. E eles, como primeiro Adão, não obedeceram. Então vem Jesus como segundo Adão, e lá no Getsemane, o próprio pai chega para o filho também e diz assim: eu preciso que você suba na árvore. Quando ele diz para o primeiro Adão: eu não posso deixar que você coma dessa árvore, o fruto dessa árvore, para o segundo Adão, o Deus Pai chega para o segundo Adão, que é Jesus, já diz: eu preciso que você suba dessa árvore, eu preciso que você fique nela, que você seja abatido nela, que você seja esmagado nela, que você seja esmagado eternamente nela. E a Bíblia diz que Jesus assim fez. Por isso que no Salmo 22, quando Jesus grita do madeiro da árvore: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Salmo 22, verso 14, ele diz assim: meu coração se tornou de cera, derreteu-se dentro de mim. A Bíblia então diz que Jesus perde a presença do Pai. Toda a esperança que ele colocou em seu Pai, a única pessoa da história do mundo que sempre esteve ao lado dele para sempre, ele o perde quando sobe no madeiro. Por isso que ele diz: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia então diz que Jesus Cristo fica completamente abatido de espírito, esmagado no seu espírito. E a Bíblia diz que ele foi infinitamente esmagado. Por quê? Por causa de nós, para que ele pudesse pagar a nossa pena, para que ele pudesse nos substituir na cruz do Calvário, para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Então, o madeiro, a árvore que Jesus sobe, era a árvore da morte, era a cruz da morte. Mas ele sobe até a árvore da morte para que nós pudéssemos então ter em nossas vidas a árvore da vida. Para que agora, desse dia em diante, ele pudesse transformar toda a morte que paira sobre nós em vida. Para que ele pudesse pegar seu espírito abatido, para que ele pudesse pegar teu coração que fica fraco pelas circunstâncias da vida, pelo espírito fraco que você tem, para que ele pudesse trazer vida sobre você. Ele é amaldiçoado na árvore, no madeiro, para que você possa ter de uma vez por toda a árvore da vida, para que todos nós pudéssemos ter a árvore da vida em nossas vidas. Então a Bíblia diz que na medida que você quebranta seu coração, na medida que você entende o que ele fez por você, na medida que você entende que ele é o único que pode te curar hoje de um espírito fraco, de um espírito abatido, de que ele morreu na cruz do Calvário, que ele subiu a árvore, para que pudesse te dar a árvore da vida, para que ele pudesse te dar, no seu interior, fazer com que um rio de águas pudessem fluir de novo dentro de vocês. Ele sobe na amaldiçoada árvore, para que aquela árvore, descrita em Provérbios, a árvore da vida, como diz, a esperança de água faz adoecer o coração, mas o anseio realizado é o quê? Ele está dizendo: em Cristo você se sente plenamente saciado, plenamente completo. Ele subiu numa árvore, se tornou maldito por nós, para que você pudesse ser curado nesta noite, para que essa angústia que te toma por tanto tempo, para que isso que te trava por tanto tempo, possa dar um fim nesta noite.
Porque Ele é o único que é pleno na nossa vida. Porque Ele diz para você que existe uma alegria, e que essa alegria é o antigozo da árvore da vida. Ele está dizendo para você nessa noite que esse é o Evangelho. Então a Bíblia está dizendo que quando você começa a pegar o Evangelho e usar no seu próprio espírito, você vai começar a ter da parte de Deus uma ação boa, uma palavra boa e definitiva na vida de vocês. Então, quando você entender que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, que os olhos dele, que está em todos os lugares, que olham para nós, que nos vê, que a Bíblia descreve como olhos de amor. O autor de Provérbios está dizendo que nós precisamos usar isso em nossas emoções, no nosso espírito interior, para que você possa ter uma consciência transformada, para aquela culpa que você se sente na sua consciência seja de uma vez por toda abatida, e a alegria então do Espírito Santo possa chegar até você. Então, gente, Deus, Jesus Cristo, subiu até uma árvore, foi colocado numa árvore em obediência, para que você pudesse ter a árvore na vida. Amém. Para que você pudesse ser liberto, para que você pudesse ser transformado. Então comece a usar isso na sua emoção, nas suas emoções. Use isso na angústia que você sente. Use isso nos medos que você sente. Use isso acima de tudo, para que isso lhe dê esperança no seu coração. Então o que a Bíblia está dizendo é que você precisa ser liberto nesta noite. Porque se você não tiver um espírito firme, forte, você não suportará a vida. E Jesus lhe deu a árvore da vida para que você tivesse uma alegria plena nele. E você então pudesse ser uma pessoa forte por dentro. Jesus não está dizendo, como algumas pessoas que ficam 30, 40 anos na terapia, ouvindo semanalmente, você precisa esquecer esse negócio de que você é culpado, você precisa se valorizar. Não é isso que a gente ouve? Não é isso que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo assim, olha, você precisa se valorizar nesta noite. Você precisa se dar valor. Você precisa deixar de se sentir culpado. Não, o que Jesus está dizendo para você, eu subi na árvore, uma árvore maldita, para que você tivesse de volta aquilo que você perdeu há milhares de anos atrás. É que você pudesse ter a sua vida plena e a sua alegria de volta de novo, que só a árvore da vida pode lhe dar. Então a minha oração nesta noite é que vocês e todos nós possamos ser libertos mesmo nessa noite. Eu oro para que os jovens sejam libertos, que os adultos sejam libertos. Talvez você esteja me perguntando, pastor, então só precisa de Deus e a Bíblia? Porque se nenhum amigo meu, minha esposa, nem ninguém pode me entender completamente, então só eu e a Bíblia, não. A gente não pode ser tão simplório também. Dietrich Bonhoeffer já falava assim, não há nada melhor do que ter um irmão para que você possa confessar seus pecados. Para quê? Para que a sua autojustificação caia por terra e então você possa olhar para a graça de Deus e do Evangelho sobre a sua vida e você desfrutar do amor de Deus em toda a sua plenitude. Então, eu quero orar com vocês, pedir uma coisa para vocês nesta noite. Eu tenho 53 anos. Tenho visto muita gente bonita por fora, mas muito fraca por dentro.
muito fraco por dentro. E só Jesus pode libertá-los. Só Jesus pode curá-los. Vocês hoje vão pegar o pão e o cálice hoje. Essa é a árvore da vida que está sendo dada a vocês. Esse é o cálice da nova aliança. Esse é o pão que vai te saciar. Então nós precisamos de uma igreja, e de um povo, de uma gente que esteja forte por dentro. Porque foi libertada por Jesus. Porque sabe que nenhum relacionamento desse mundo pode te dar alegria plena. Mas que se você tiver Jesus ao seu lado, se Ele for o Senhor da sua vida, então realmente você poderá romper muralhas. Você poderá viver uma vida como nunca viveu antes. Por isso, a Bíblia diz então, que se você tiver a vida de Deus em você, você será como um leão. Vamos orar? Inclina na sua cabeça, vou chamar os músicos. Antes disso, perdão, eu queria passar um vídeo para nós terminarmos. São 2 minutinhos de vídeo. Antes de nós orarmos. Vamos colocar, por favor? Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os 2 pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos. E eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue. Entre a sanidade e... eu não aguento mais essa ansiedade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focado em tudo, menos no que eu preciso eu despenco, e nem mesmo o chão é capaz de me segurar. Caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar, não consigo nem descrever minhas emoções. A tristeza me invade, toma conta de mim, ou eu que invado minhas emoções? Não sei diferenciar. Como uma onda, tudo se transforma numa coisa só. Sou engolida pelo mundo, tento respirar fundo, mas meus pulmões estão encharcados de preocupação e não consigo ver mais nada além de oceano. Então, eu me afundo. Mesmo abafando o barulho de todas as coisas que tenho, ainda assim eu não consigo parar de pensar. Será que eu vou sair da... Eu não dou conta de... Tira esse peso dos... Não tenho mais onde me segurar. Eu estou a um passo de desistir quando uma voz gentil me diz: eu estou com você. Voz confiante e calma, suave, mas forte. O mesmo Jesus que acalmou os ventos e as ondas se senta comigo em meio à minha tempestade. E no meio dos esforços exagerados, não somos afogados pelos planos que deram errados. Eu posso ver em seus olhos que aqui, com Ele, eu estou segura. Este príncipe da paz me oferece a cura e a calma em meio ao caos. Serenidade na tempestade. Eu quero, mas não sei como lidar com isso. Então, com suas mãos perfuradas por pregos, Ele abre meus punhos cerrados e mostra que segurar em nada me deixou cicatrizes. Então Jesus segura minhas mãos machucadas e Ele me ensina a aceitar o seu presente. E mesmo com tudo que está acontecendo, eu encontro a resposta para essa ansiedade quando eu olho para Ele. Por isso, eu foco nele. Vamos orar, Pai querido. Obrigado por esta noite, Senhor. Te pedimos que quando nós participarmos da mesa do Senhor, nós possamos saborear da árvore da vida. Eu te peço nesta noite, Senhor, que a gente entenda que o sacramento é uma amostra disso. Que Jesus Cristo subiu na árvore maldita para que nos desse a árvore da vida que nos foi perdida há muitos anos atrás, como descrito em Gênesis capítulo 3. Pai, eu quero orar que o Senhor possa
a partir dos sacramentos, alimentar o nosso coração, nos transformar, Senhor. E que cada pessoa que comer do pão e beber do cálice nesta noite, que possa experimentar da cura, da alegria, da plenitude que só o Senhor pode conceder. Que cada pessoa, quando estiver com o pão e o cálice na mão, possa dizer: Senhor, obrigado, porque Tu subiste na árvore que se tornou maldita por causa de mim, para que pudesse me dar de volta a árvore da vida que eu perdi, por causa da minha própria desobediência. Eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor possa curar o nosso coração. Senhor, que Teu Espírito Santo possa soprar nesta noite e comece a dar um espírito forte, vigoroso em cada pessoa aqui, Senhor. Senhor, porque nós precisamos de um espírito forte, como diz a Tua palavra. E nós vivemos numa geração que seus espíritos são fracos, se abatem a qualquer hora. Tudo os afeta. Nós te pedimos, Senhor, que Tu és, como nós vimos neste vídeo, que Tu és aquele que estende as Suas mãos e nos pega pelas mãos. Que Tu és o Deus que nos dá uma nova alegria, nos concede um Espírito poderoso em nossas vidas. Então dá aqui hoje, nesta noite, que seja uma noite de cura, Senhor. Que pessoas possam testemunhar nesta noite dizendo: eu fui curado no meu interior. Eu cheguei abatido naquele lugar. Eu tenho vivido há tempos na minha vida sem expectativa de vida. Qualquer coisa me sucumbe, qualquer coisa me abala. E eu pedi naquela noite um espírito forte, resoluto, e o Senhor me concedeu. Que isso aconteça nesta noite, Senhor. Que o Senhor distribua nesta noite sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada esposo, sobre cada esposa, sobre cada mulher, cada homem, cada jovem. Dê a eles um espírito vigoroso, um espírito forte. Que todo espírito abatido seja tirado do interior de cada pessoa aqui. E seja dado então um novo espírito. Um espírito que é forte, que é capaz de enfrentar as coisas, resoluto, que é tão poderoso porque vive por meio daquele que é. Senhor, então, quando comemos do pão, bebemos do cálice, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, que haja cura em nós. Cura, Senhor. Senhor, não nos deixe que os nossos jovens, que as mulheres, as meninas, os homens, eles percam tudo em suas vidas porque eles têm um espírito fraco. Às vezes tem tudo à sua volta, mas não tem um espírito resoluto e forte. Ó Senhor, cura-nos nesta noite, eu te peço. A igreja do Senhor precisa de uma geração que tenha um espírito forte. Que o Senhor os fortaleça no poder, no seu espírito interior. Que vocês sejam fortes a partir de hoje. Que vocês sejam revestidos da força e do poder do Espírito Santo na vida de vocês. Que vocês sejam curados, Senhor. Essa é a minha oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós vamos distribuir os elementos da ceia, nós vamos adorar.